Quando a gente é muito absolutista em algo, com uma convicção total naquilo, a gente acaba deixando de perceber outras coisas. Por mais que eu estude, cada vez que eu estudo mais, eu vejo que a gente não consegue, não pode ser absolutista em nada, porque isso acaba fazendo a gente não enxergar outras possibilidades. Então a gente sempre deve ficar aberto para entender que talvez tudo que a gente estudou esteja errado. E tudo bem, né? Não adianta se prender numa crença. Boa, vamos lá então, pessoal, para Boa, vamos lá então, pessoal, para mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu vou falar, não sei exatamente sobre o que, mas eu estava pensando em falar sobre essa questão que está muito em alta, que é a questão de vida alienígena, vida extraterrestre, que é uma coisa que eu curto bastante, mas trazendo isso para uma questão um pouco filosófica da coisa, né? Não realmente falando se existe ou não existe, apesar de eu achar que existe, mas trazendo uma discussão no sentido de que uh, como que o ser humano ele se enxerga muitas vezes, né, como o centro do universo e consegue, na minha opinião, eu considero até uma certa ignorância tu achar que na verdade só existe vida na Terra, né? Sendo que o universo ele é gigantesco, ele tem zilhões ali de opções de planetas, de tipos de vida, e também a gente se coloca num ponto como se a gente soubesse tudo, né? Como se a gente conseguisse entender e captar as coisas de uma forma como se a vida só existisse da forma como a nossa vida existe. E se tu parar para pensar, talvez tenha coisas que a gente não tem nem aparelhagem biológica para enxergar. Então, cara, é um exemplo muito simples, assim, um rádio. Tu pega um rádio. O rádio, ele capta ondas de rádio, né? A gente, teoricamente, não capta. Então, é uma aparelhagem de coisas que estão aqui, ele está vendo isso, só que a gente não vê. Então, eu acredito também que a gente não consiga enxergar outras coisas e possa existir formas de vida diferente do que a gente conhece dentro da física, né? A gente tem um conhecimento muito vago e limitado, o que a gente conhece como física hoje, como algo que realmente é o que a gente aprendeu desde pequeno, né? Então, assim, que nem, por exemplo, quando a gente aprendeu na escola questões de átomos, moléculas, né? E a gente tinha ali que o átomo tinha essas partículas ali, que eram os prótons, os nêutrons, e essas partículas eram as menores porções. E hoje a gente já sabe que existem partículas subatômicas, né? Que são menores ainda. Então a gente vai aprendendo coisas e vai vendo que a gente não sabe nada, na verdade. A gente tem um conhecimento muito vago. Então, acreditar que a gente seria as únicas pessoas, os únicos seres vivos racionais no universo, é porque a gente só entende inteligência da nossa forma, a gente não tem capacidade de entender certas coisas, né? E trazendo ali um ponto, assim, mais filosófico ainda, né? Que quando a gente fala também de teoria de criação do espaço, do universo, a gente acaba entrando na questão do Big Bang, né, que foi aquela explosão que gerou uma expansão do universo. E a gente fala que o Big Bang era algo pequeno que surgiu, e explodiu e se expandiu e o universo continua em expansão, né? Isso que dá o suporte para a teoria do Big Bang, que ele continua em expansão e não retrocedendo, né? Mas aí tu se questiona sobre a questão, o que que tinha antes do Big Bang, né? Como é que ele surgiu? E na verdade o antes não existe porque o antes é tempo, né? E o tempo só começou a surgir a partir do universo, né? Espaço-tempo. Então quando a gente fala de antes, não existe antes, porque o tempo não existia antes do Big Bang. Mas tu parar para tentar entender de onde é que surgiu a primeira coisa, é algo que a nossa cabeça não tem capacidade para isso, né? É algo que a gente não tem resposta e não sei se a gente vai ter resposta um dia, porque isso vai além da capacidade que o ser humano tem hoje de entender, de compreender. Então, quando a gente fala assim, pô, onde é que surgiu a primeira coisa, né? Dá um bug no cérebro. E aí que começa a surgir muitas questões de religião também, né? De entender
que existe uma outra força de um outro plano, de uma outra forma que criou a primeira coisa e a partir daí começou a surgir o restante das coisas, né? E aí a gente entra num âmbito ali dessa questão de revelação alienígena também, trazendo para a parte da religião, que muitas religiões estão tratando aí agora já também a questão da revelação alienígena como algo demoníaco, algo do demônio. Então, a gente tem visões de mundo muito diferentes, visões de como as coisas surgem, mas é tudo uma questão de limitação da capacidade do ser humano de não conseguir enxergar além do que a gente é limitado. Então, a nossa crença de que a vida é algo simplesmente delimitado a isso que a gente tem, é algo muito simplista, algo muito simples, e a gente bateu o martelo, não, isso é assado, e a gente olha, por exemplo, um vídeo, não, isso aqui é um balão, isso aqui é uma chácara, né, que foi o caso do Mike, né, mas tipo assim, tu simplificar as coisas é tudo muito básico, né, tipo, é porque a pessoa é muito material, ela vive só no momento agora, no material, e não tem a capacidade de talvez enxergar que possa existir alguma outra forma de comunicação, alguma outra forma de vida, e, e por mais que a pessoa seja inteligente, né, a nossa inteligência ela vai até um limite, até o limite do que a gente acha que é o verdadeiro, acha que é o real, porque a gente não consegue distinguir outras realidades. Então, só essa questão que eu queria trazer realmente porque quando a gente é muito absolutista em algo, com uma convicção total naquilo, a gente acaba deixando de perceber outras coisas. Então, por mais que eu estude, cada vez que eu estudo mais, eu vejo que a gente não consegue, não pode ser absolutista em nada, porque isso acaba fazendo a gente não enxergar outras possibilidades. Então, a gente sempre deve ficar aberto para entender que talvez tudo que a gente estudou esteja errado. E tudo bem, né? Não adianta se prender numa crença. A gente tem que começar a perceber que a gente pode estudar, pode perder uma vida toda fazendo uma coisa e daqui a pouco o que a gente estudou estava errado, daqui a pouco era outra coisa, né? Então, manter a mente aberta é um ponto fundamental para quem quer evoluir, mesmo com muito conhecimento, né? Então, era essa reflexão que eu queria trazer, pessoal. Dei uma volta grande aí, mas já te inscreve no canal. Se tu não viu o primeiro vídeo, volta ali e assiste, que foi o vídeo inicial, esse é o segundo vídeo do canal. E eu vou trazendo mais temas aí para vocês conforme eu vou pensando sobre algo.